Inscrevam-se no canal e deixe o seu like. Obrigada. Oi, meus amores, no momento é boa tarde. Porém, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento que você assistir esse vídeo. Bom, pessoal, hoje o assunto que eu vim trazer aqui é sobre o tsunami que teve no Japão no dia 11 de março de 2011. Vivia no Japão nessa época, eu morava lá. E eu vim trazer fatos verídicos de pessoas que moravam lá na época e trazer a minha experiência perante esse acontecimento, tá? Então, como é meio longo, sem mais delongas, vamos embora aqui gravar a nota verídica, né, pessoal? Pouco depois das 14h45 da sexta-feira fria de 11 de março de 2011, os prédios começaram a balançar com força no nordeste do Japão, marcando o início de um dos terremotos mais violentos já registrados. O terremoto de 9,0 graus de magnitude, que desencadeou um tsunami devastador e a pior catástrofe nuclear desde Chernobyl, em 1986. É diferente de tudo o que Sayori Suzuki viveu até o momento em sua cidade costeira de Minamisoma. Meu filho chorava muito e os objetos voavam das estantes, contou esta mulher à AFP. Os tremores da terra duravam vários minutos arrepiantes. Derrubaram casas e racharam estradas. Sentindo até Pequim, o terremoto também afetou Tóquio, onde os arranha-céus se moveram, incêndios foram declarados e os transportes públicos foram paralisados. Mas o horror estava apenas começando. Ao longo dos quilômetros da costa do nordeste do Japão, uma parte da rocha terrestre se afundou sob a outra, elevando uma parte do fundo do mar e liberando uma energia impressionante para a superfície. Isso provocou uma série de ondas gigantescas em direção ao Japão, com um tempo máximo de 45 minutos para que os habitantes da região buscassem abrigo após o país declarar o alerta de tsunami. Estava aterrorizado. Peguei nosso avô e nosso cachorro e partimos de carro. A onda estava bem atrás de mim. Tive que zigue-zaguear, andar em zigue-zague entre os obstáculos e a água, contou a AFP, uma sobrevivente Miki Otomo, pouco depois da catástrofe. A água destruía edifícios de concreto e arrastava navios, carros e escombros terra adentro. Pensei que minha vida tinha acabado, disse depois Kaori Ohashi, que passou 2 noites em uma casa de repouso com 200 idosos e outros membros da equipe. Ohashi viu veículos e motoristas flutuando na água e pessoas desesperadamente agarradas às árvores antes de serem arrastadas por uma onda assustadora. Rapidamente, surge a preocupação com a situação das usinas nucleares da região. As autoridades afirmaram que nenhum vazamento radioativo foi detectado, mas a imprensa informava sobre falhas no sistema de resfriamento da central de Fukushima Daiichi. 3 dos 6 reatores da usina estavam em funcionamento quando sua energia elétrica foi cortada pelo terremoto e pelo tsunami, o que provocou um aquecimento e, em seguida, uma fusão no coração de seus reatores. Um funcionário da central contou à AFP que as instalações começaram a tremer e fazer muito barulho quando ocorreu o terremoto. Esta pessoa subiu uma colina com seus colegas e pouco depois viu ondas que devoraram um poste de 10 metros de altura. Os reatores eram como rochas do mar. Começamos a ouvir as pessoas gritarem: "Um tsunami está chegando!" Vimos ondas cheias de espuma avançarem da baía em nossa direção. Eu estava aterrorizado, contou. À noite, o governo japonês declarou uma situação de emergência nuclear e pediu aos milhares de vizinhos da central para abandonarem a região. Vapores radioativos.
Enquanto imagens apocalípticas davam a volta ao mundo, milhões de japoneses privados de eletricidade e água tiveram que suportar temperaturas noturnas inferiores a 0 graus. No dia seguinte, os socorristas buscavam sobreviventes e vítimas em uma paisagem lamacenta. Centenas de corpos começaram a chegar à costa. Um duto foi aberto na central de Fukushima para reduzir a pressão, o que liberou vapores radioativos. À tarde, uma explosão de hidrogênio destruiu o prédio do reator número 1. Os reatores receberam água do mar para resfriá-los e evitar grandes vazamentos radioativos, mas 2 das novas explosões de hidrogênio abalaram os reatores 3 e 4. Em 14 e 15 de março, não queria que este bebê fosse exposto às radiações. Quis evitar isso de qualquer maneira, declarou à imprensa local uma jovem mãe, em um dos centros de evacuação de Fukushima, onde 200.000 pessoas encontraram abrigos depois da catástrofe. O pânico se apoderou do Japão e do mundo. O preço das pílulas de iodo disparou e a área proibida ao redor da usina foi ampliada. Em dezembro de 2011, as autoridades japonesas declararam que os reatores estavam em desligamento a frio, o que permite reduzir consideravelmente as emissões de material radioativo. Desde então, o desmantelamento da central avança muito lentamente e deve levar entre 3 a 4 décadas, pelo menos. No total, o terremoto e o tsunami deixaram quase 18.500 mortos e desaparecidos. Acabou aqui a matéria, tá, pessoal? Eu me lembro que eu trabalhava como líder numa empreiteira. E nesse dia eu resolvi que eu ia para a fábrica para ajudar as meninas a descarregar a esteira, né, com aquelas caixarias, porque o serviço era pesado, a última da linha sempre era o pesadão. Então, quando eu tinha tempo, eu ia lá para ajudar as meninas a pegar as caixas pesadas. Então, eu ficava sozinha no final da esteira para ir montando, né, porque ela era fábrica de salada, ficava em Akishima. E eu tava colocando aquelas caixarias todas e carregando empilhadas, né, naqueles carrinho de empurrar, para depois eu levar até o caminhão e descarregar essas caixas para os motoristas levarem para os mercados, lojas de conveniência, etc. E no momento que eu estava lá regulando o computador, né, porque como eu era líder, então eu tinha que aprender todo o serviço para coordenar. Quando eu estava lá, eu fazia isso. Quando eu não estava, tinha uma responsável que fazia, claro. Eu ia lá, eu aprendia tudo para ajudar, né? Então, assim, quando eu estava lá, eu sempre tentava fazer o máximo para ajudar as meninas, porque o serviço lá não é fácil no Japão. Eu trabalhei muito tempo em fábrica, então eu sei como é. Então, eu sempre, assim, ajudei as pessoas. E nesse dia, eu já tinha empilhado um carrinho enorme de salada. Aí eu olhei para o lustre, assim, do nada, sabe? Assim, eu senti uma impressão estranha. Eu achava que era impressão, mas eu olhei para o lustre, porque já é automático da minha parte. Eu tenho treinamento primeiros socorros, eu tenho treinamento contra incêndio, eu tenho treinamento antiterremoto, eu tenho tudo, pessoal. Eu fiz tudo no Japão. Por trabalhar com empreiteiras e ser líderes de equipes, eu tinha que aprender e quando ia passar para os funcionários eu tinha que estar junto. Então a maioria dos funcionários que trabalham no Japão tem esses cursos, tá bom? Esses treinamentos, né? E a gente recebe até um certificado. Então, o lustre lá é assim, é comprido, aqueles bem grande, com as correntes assim, sabe? 2 correntes de cada lado e uma no meio. Eu olhei pro lustre e eu vi ele fazendo assim. E tava parado o chão, eu falei, tem alguma coisa estranha. Quando eu falei, é terremoto, só me deu uma chacoalhada, assim, me jogou na parede, porque eu tava na primeira linha de montagem. E eu já tava perto da parede. E me jogou assim com o carrinho e tudo. O carrinho bateu assim com tudo na parede. Quando eu voltei, eu já tava vendo as esteiras sendo jogadas. E as meninas todas desesperadas. 200 pessoas, pessoal, imagina. E aquelas esteiras sendo lançadas de lado a lado. Sorte que os armários gigantescos de ferro eram chumbados na parede. Mas eles faziam assim. Tá, 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 tá. Parecia que ia cair. Eu falei, se desmoronar já era, né? Lógico. Só desmoronando para aquilo sair da parede. E nisso que eu senti toda as esteiras, né, já tremendo, jogando para lá e para cá, as meninas gritando, as filipinas,
As moças, mulherada, né, filipina, elas são desesperadas, gente. Elas são super assim, apavoradas. Elas são muito agitadas. Então, nesse momento, elas entraram em pânico, começaram a gritar. E só nessa sessão, duas desmaiaram porque pensaram nas crianças na escola, porque elas são casadas com japoneses e os seus filhos estavam na escola nesse momento, às 2h45 da tarde.